Vereadores aprovam campanha Agosto Lilás de combate à violência doméstica e familiar. Ações de prevenção ao acidente vascular cerebral são realizadas em shoppings da capital. Eleita governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra garante que vai governar para todos. E ainda, eleitores de Jair Bolsonaro comemoram vitória para a presidência em Natal. Isso e muito mais na edição desta segunda-feira, dia 29 de outubro, do Câmara Repórter. Olá, tudo bem? A gente começa mostrando como foi a votação de projetos de lei na Comissão de Justiça. 8 matérias foram aprovadas. Combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa é a causa do Agosto Lilás. O projeto de autoria da vereadora Júlia Arruda, que visa instituir a campanha no calendário do município, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça. Enfatizando a Lei Maria da Penha, e na tentativa de combater a violência doméstica, familiar, enfim, a violência contra a mulher. Então, por entender a importância que isso tem, né, votei favorável e os colegas acompanharam também. Também foi aprovada a matéria de autoria do vereador Preto Aquino, que homenageia a Igreja Assembleia de Deus, Paz e Vida. A Igreja Evangélica tem um trabalho muito importante de evangelizar aqui dentro do município de Natal. Então, aqui em nome da Câmara dos Vereadores, parabenizo pela aprovação do nosso projeto, da nossa autoria, e gostaria também de levar a nossa mensagem ao pastor Eliseu Moreira pelos relevantes serviços prestados e pelo belo trabalho desenvolvido como diretor da igreja. Na comissão chamou a atenção o número de vetos mantidos em virtude de incompatibilidade entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Esses 3 instrumentos, PPA, LDO e LOA, eles precisam ser conectados, né? Você pega o PPA e vai esmiuçando na LDO até chegar ao orçamento, a LOA, que nós inclusive vamos votar agora nos próximos dias. Então, as emendas que vieram do Executivo foi justamente devido a essa verificação que não houve compatibilidade de técnica legislativa. O vereador ele tem o interesse de fazer aquele aporte, mas a meta que ele foi analisar, ele não viu a compatibilidade. Então, infelizmente, a gente tem que votar pela manutenção do veto. A Comissão de Justiça deu início à apreciação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que agora vai para a Comissão de Finanças e, assim que concluída, será votada em plenário. É um valor aproximadamente de 3 bilhões de reais, né, que estão constando nos anexos, nas metas constantes do orçamento, são distribuídos nas mais diversas áreas. Então, analisando os aspectos legais, nós observamos que não existe qualquer traço de ilegalidade, razão pela qual emitimos o parecer favorável. Essa peça agora vai à Comissão de Finanças, que vai fazer aí uma análise mais de mérito orçamentário, financeiro, né, para depois disso ser encaminhada ao plenário, onde se dará as discussões em torno também das emendas apresentadas pelos vereadores. Na Comissão de Cultura, os vereadores deram destaque às discussões sobre o processo de alteração da Lei de Djalma Maranhão. Entre as modificações está o aumento no percentual de investimento junto aos projetos apresentados pelo segmento artístico local. A emenda vai permitir que mais produtores recebam um incentivo à cultura por meio da renúncia fiscal do Executivo Municipal. Nós estamos propondo que haja essa alteração da lei. Nós iremos trabalhar em 2 vertentes. A lei que possa ser de iniciativa do Poder Legislativo nós vamos fazer. E também alguns artigos da lei que é de prerrogativa do Poder Executivo, nós iremos propor que a Secretaria de Cultura faça esse papel, enviando para a casa, em nome do Poder Executivo, envie essa casa, para que nós possamos, assim, alterar essa lei, e essa lei passe a ser uma lei que haja uma maior inserção dos produtores culturais da cidade de Natal nos projetos ligados à cultura, né, que há essa renúncia fiscal por parte da Prefeitura. O texto passará por adequações da Secretaria de Cultura juntamente com a Procuradoria da Câmara e em 15 dias chega à comissão através de um projeto de minuta.
A Lei de Maranhão necessita de reformas já há algum tempo, né? Sobretudo com o objetivo de poder permitir o acesso a outros agentes culturais da cidade que ainda não têm acesso, às vezes por dificuldades e entraves que a própria legislação cria. Então o objetivo da Câmara, em parceria com a FUNCART e com a Secretaria de Cultura, é aprimorar essa lei para que outras pessoas possam ter acesso. Durante a comissão, a vereadora Eleika Bezerra defendeu que os parlamentares estabeleçam mais critérios para a entrega de honrarias e homenagens. Eu acho que nós temos que ser mais cuidadosos, né, enquanto Câmara Municipal, em todas essas situações, até porque nós estamos fazendo história, cada um de nós, estamos deixando aí registros para a história. Então, denominação de rua, sim. Qual é aquele personagem, aquela personagem que significado teve para ter um nome de rua? Confira agora as atividades programadas para esta semana aqui na Câmara Municipal. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, na sala da presidência, vai acontecer a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização. Às 2 horas da tarde, no plenário, vai ser realizada a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E em seguida, às 4 horas da tarde, também no plenário, a Comissão de Turismo. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, na sala de comissões, haverá a Comissão de Transporte. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, também na sala de comissões, vai ser realizada a Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis Municipais. E às 2 horas da tarde, no plenário, uma audiência pública para discutir a Lei Anticorrupção e sua aplicação na relação público-privado em Natal. Na sexta-feira, no dia 2 de novembro, em virtude do Dia de Finados, a Câmara Municipal de Natal não estará funcionando. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. No Dia Mundial de Combate ao AVC em Natal, estudantes e equipes da Secretaria de Saúde realizaram ações de prevenção em shoppings da capital. Um dos exames gratuitos realizados em um shopping da capital potiguar verificou a taxa de açúcar do sangue. Esse foi o primeiro exame que seu Ismar, de 79 anos, fez. Logo que o shopping abriu, ele foi o primeiro a ser atendido. Escutei 8, 7 horas, eu digo, vou para lá. E o senhor acha importante uma ação como essa? Demais até. É bom. Nos postos é mais difícil. David conta que tem motivos de sobra para cuidar da saúde. Hoje, os exames de prevenção são feitos com frequência. Eu tive um caso, né? Minha mãe faleceu aos 49 anos de idade. Provavelmente foi hipertensão, né? Que não tratou e acabou ela tendo um acidente vascular cerebral e acabou falecendo. Depois desse fato, né? Agora eu passo a me cuidar mais, fazendo essa prevenção. E para que não venha acontecer também comigo. A cada ano são mais de 17 milhões de pessoas com AVC no mundo. No Rio Grande do Norte, esse número é preocupante. São aproximadamente 1.500 casos. Só no mundo, 80 milhões de pessoas são incapacitadas por causa do AVC. A cada 6 segundos morre uma pessoa. No Brasil, é em torno de 1.500 mortes. E pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade. O AVC, eu falo muito que é democrático. Ele independe de raça, independe de idade. E hoje 20% no Brasil são de jovens com abaixo de 30 anos. Então você vai no hospital hoje, você vê pessoas de 14 anos, 20 anos com AVC, e isso é muito grave. A prevenção pode evitar 90% dos casos. O reconhecimento dos sinais de alerta do AVC e o rápido tratamento diminui as chances de sequelas. Esse ano a Associação Brasileira de AVC, a gente criou 2 aplicativos. Um é Rede Brasil AVC, que é gratuito. Você baixa lá e você vai saber mais sobre a doença. E o outro é o riscômetro. Esse riscômetro tem a ver com essa pergunta. Você acaba vendo o risco de você ter AVC hoje ou daqui a 5 anos. Mas em relação a esse risco, é você evitar os fatores de risco. Ou seja, se você tem hipertensão, tomar o seu remédio, né, para evitar que fique com a pressão alta. Diabetes, tomar um remédio para diabetes. Fazer exercício, ter uma alimentação mais regrada, largar o fumo, não abusar do álcool. Então, isso tudo são fatores preventivos do AVC. Agora a gente muda de assunto para trazer as informações sobre a coletiva de imprensa concedida pela senadora Fátima Bezerra após ser eleita governadora do Rio Grande do Norte. Fátima garantiu que vai governar para todos e que deve buscar entendimento com o presidente eleito, apesar das divergências políticas. Após a confirmação da vitória, Fátima Bezerra fez um pronunciamento à imprensa, numa produtora em Mirassol. Disse que a eleição entra para a sua história de vida política.
Agradeceu aos eleitores seus mais de 1,3 milhões de votos e lembrou de sua origem humilde. Declarou que será a governadora de todos, construindo uma nova era política. A minha primeira palavra de agradecimento, primeiro é a Deus, né? E ao povo do Rio Grande do Norte, que foi o grande protagonista dessas eleições, elegendo a primeira governadora de origem popular do Rio Grande do Norte. E, por fim, dizer aqui ao Rio Grande do Norte que, a partir de hoje, eu sou a governadora de todos e de todas, dos que votaram em mim e dos que não votaram em mim. A partir de agora, o Rio Grande do Norte pode ter a certeza que eu estou preparada para honrar o voto e a confiança de todos e todas vocês. A governadora eleita tranquilizou os norte-riograndenses sobre a relação com o presidente eleito Jair Bolsonaro, com quem tem divergências políticas. Aposta no respeito à vontade da maioria dos eleitores que a escolheram. Disse que vai lutar pelo interesse de todos. Do mesmo jeito que governador é para respeitar presidente, presidente é para respeitar governador. Assim como o governador deve respeitar os prefeitos, os legislativos e, acima de tudo, o que a gente deve mesmo respeitar é a soberania do voto popular. Eu estou ao lado dos demais governadores do Nordeste, portanto, numa trincheira de defesa dos interesses dos nossos estados, e isso é um dado também muito, muito importante. Nós temos responsabilidade, o suficiente, e repito, chego como governadora, com uma força política muito expressiva, e chego, eu acho, que com aquilo que é o mais importante, que é o respaldo popular, que é o apoio da população. Dentre os principais atos à frente do Executivo Estadual, Fátima Bezerra deve organizar as contas públicas, priorizando investimentos em segurança e saúde. Sobre o secretariado, garantiu que ainda não tem nomes, mas vai formar uma equipe técnica com sensibilidade para implementar políticas sociais. Primeiro foco nosso vai ser organizar as contas públicas do Rio Grande do Norte, corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro grave que o Rio Grande do Norte enfrenta, para que a gente traga a dignidade para os servidores públicos, que começa exatamente com o pagamento em dia dos servidores, normalizar o pagamento dos fornecedores, ou seja, organizar as contas públicas também para que a gente possa colocar as políticas sociais em funcionamento, principalmente segurança, saúde e educação, uma equipe de perfil técnico, uma equipe que tenha preparo, uma equipe que tenha sensibilidade do ponto de vista social, para que, sob a liderança da governadora, enfim, possa implementar as políticas públicas, repito, que tragam dignidade e cidadania para o povo do Rio Grande do Norte. Ok, gente, muito obrigada. Carlos Eduardo Alves não recebeu a imprensa para falar sobre a derrota nas urnas, mas emitiu uma nota oficial. Os detalhes com Simone Silva. Em nota, Carlos Eduardo Alves disse que fez uma campanha limpa e propositiva. Agradeceu aos norte-riograndenses que deram seu voto ao 12. Lembrou suas 4 gestões e que abriu mão do tempo que lhe restava à frente da Prefeitura de Natal. Fez questão de afirmar que o Rio Grande do Norte está mergulhado no fundo do poço nos últimos 4 anos e que o seu desejo era mudar a situação com uma gestão para todos, sem lados ou preconceitos ideológicos. Ele agradeceu aos colaboradores, ao partido, o PDT, aos aliados, o DEM, o PSL, o PP e o MDB. Agradeceu também à família, principalmente à esposa Andréa Ramalho e os filhos. Ao fim da nota, ele desejou à adversária, a governadora eleita Fátima Bezerra, votos de êxito e disse que na vida pública havia aprendido a ganhar e a perder, mas a desistir nunca. Simone Silva para o Câmara Repórter. Com a eleição de Fátima Bezerra ao governo do estado, quem assumirá a vaga dela no Senado Federal é o suplente Jean Paul Prates.
O mandato será até dezembro de 2022. Jean Paul é formado em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro e em Economia pela PUC. Já foi secretário estadual de Energia do governo do Rio Grande do Norte na gestão da ex-governadora Vilma de Faria. Atualmente, ele preside o Sindicato das Empresas do Setor Energético, além do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Logo após o anúncio oficial da vitória do candidato Jair Bolsonaro para presidente do Brasil, os eleitores do candidato eleito se concentraram no cruzamento das avenidas Amintas Barros e Salgado Filho em Natal para comemorar. Logo após o anúncio oficial da vitória do candidato Jair Bolsonaro para presidente do Brasil, os eleitores se concentraram no cruzamento das avenidas Amintas Barros e Salgado Filho. Muito importante para a gente, para o Brasil. Os eleitores de Jair Bolsonaro se concentraram na frente da sede do partido PSL. Foram colocados 2 trios e uma bandeira do Brasil foi erguida na Salgado Filho. Eu acho que Bolsonaro vai trazer um novo pensamento para essa nação que praticamente já estava perdida. Então eu acho que é importante esse momento, mas muito mais importante vai ser os 4 anos de mandato. A maioria das pessoas vestia verde e amarelo. Alguns ambulantes aproveitaram a ocasião para vender camisas do presidente eleito. Muitas crianças estavam presentes na comemoração e os eleitores demonstraram confiança no novo presidente. A mudança começa com um novo regime, um novo processo democrático, uma nova pessoa, e eu tenho certeza que o Brasil e o Rio Grande do Norte estão com o Bolsonaro e a gente vai mudar esse país e esse estado. E também estavam esperançosos uma mudança definitiva do cenário econômico. A gente hoje está vivendo uma nova independência que a gente já vinha sofrendo há 20 anos. Então, hoje para mim isso é muito importante para os meus filhos futuramente, essa independência do nosso país. A senadora Fátima Bezerra do PT foi a mais votada na maioria das cidades do Rio Grande do Norte. Carlos Eduardo Alves venceu em apenas 13 municípios. Em Natal, o ex-prefeito da cidade somou o maior número de votos. Carlos Eduardo Alves obteve 60,76% dos votos válidos, o equivalente a 254.199 votos. Fátima Bezerra alcançou 39,24% dos votos, um total de 164.135 votos. Em Parnamirim, o candidato pedetista também foi mais votado. Carlos Eduardo Alves obteve 61,14% dos votos, o equivalente a 56.369 votos. A senadora do PT ficou com 38,86% dos votos, em números absolutos, 35.829. Em Mossoró, a preferência do eleitorado foi a senadora Fátima Bezerra. A candidata do PT obteve 54,17% dos votos, o equivalente a 68.713. Enquanto isso, Carlos Eduardo Alves, do PDT, somou 45,83% dos votos válidos, um total de 58.145 votos. O Ministério Público Eleitoral apresentou 6 novas representações por derramamento de santinhos nas proximidades dos locais de votação no dia das eleições do segundo turno. Os detalhes com Antônio Neto. Ao todo, foram 4 representações contra o candidato Carlos Eduardo do PDT nos municípios de Angicos, Sítio Novo, Currais Novos e Macaíba. E 2 contra a candidata Fátima Bezerra do PT em Natal e também em Currais Novos. O Ministério Público já havia representado outras 2 contra o candidato Carlos Eduardo no primeiro turno. Elas já foram julgadas, inclusive, procedentes. Todos os partidos e coligações foram alertados que eram responsáveis pela posse, guarda e distribuição, além da limpeza e também do destino final de todo o material de campanha. Antônio Neto para o Câmara Repórter. E quem não votou no primeiro ou segundo turno das eleições precisa se acertar com a Justiça Eleitoral. Para isso, é preciso preencher um formulário disponível de forma gratuita na página do TRE, www.tre-rn.jus.br. Também é possível fazer a justificativa de forma presencial nos cartórios eleitorais. O eleitor tem um prazo de 60 dias para justificar as ausências. Após esse prazo, corre o risco de ter o título cancelado.
A TV Câmara Natal cumpriu no segundo turno o papel de informar ao telespectador natalense sobre as eleições para governador do Rio Grande do Norte e presidente da República. Foram mais de 4 horas ao vivo, acompanhando a votação do eleitorado, a apuração e também as comemorações. Foram mais de 4 horas de programação ao vivo. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Natal na tarde deste domingo, dia 28 de outubro de 2018. A cobertura começou logo após o fim da votação. De acordo com o último boletim, divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. No estúdio, os apresentadores Túlio Duarte e Flávio Urbano informavam em tempo real as atualizações da apuração. Nós temos 98,38% das urnas aqui atualizadas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O candidato Jair Bolsonaro eleito com 55,34%. O jornalista Rodrigues Neto comentava as notícias quentes que chegavam do cenário local e nacional. Nós temos apenas 8 deputados federais e isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença na hora que a gente perde uma refinaria de petróleo. Direto da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, a TV Câmara entrou ao vivo várias vezes com os números da apuração e entrevistas. Estou aqui ao lado do Glauber Reu, que é desembargador presidente do TRE do Rio Grande do Norte. Você falava aqui na sessão que foi totalmente tranquilo, não é esse desembargador? Sim, uma eleição tranquila, segura, poucas ocorrências. Anunciamos em tempo real a eleição da candidata Fátima Bezerra para o governo do Estado. A senadora Fátima Bezerra do PT está eleita governadora do Rio Grande do Norte. Ela está com 57,51% contra 42,49% dos votos do candidato Carlos Eduardo do PDT. No estúdio, recebemos vários convidados, como o advogado eleitoral Cristiano Barros, o cientista político Rodrigo Suassuna, o jornalista Danilo Sá e o professor Robério Paulino. Eu, particularmente, tenho apresentado na nossa campanha, apresentei algumas grandes propostas muito ousadas para mudar o Estado. Nós não temos direito de errar. Além do deputado estadual eleito, Coronel Azevedo, do PSL, e do candidato ao Senado pelo PT neste pleito, Alexandre Mota. Eles debateram sobre o cenário das eleições para presidente. O PT passou 13 anos no governo e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da humanidade. O PT poderia ter resolvido o problema da educação do Brasil, preferiu mandar o dinheiro para partidos comunistas, para financiar ditaduras. Eu tive a gentileza de falar do meu candidato. Ele, na exposição da defesa do candidato dele, teve a pouca elegância de fazer a crítica ao PT e não apresentar as propostas que o partido dele tem para o país. Então, como ele citou o PT, eu vou tentar colocar aqui algumas barreiras, alguns elementos. Primeiro, o partido nunca financiou governo estrangeiro. E também questões que permearam as eleições nacionais e provocaram um acirramento entre os dois convidados. Eu não fiz críticas ao seu partido, não fiz críticas ao seu candidato, apesar de ele ter ter cometido inclusive diversos crimes. Tá aí vários bandidos do PT presos, né? Muitos já foram presos, o doutor aqui se exaltou, até tomou o meu tempo, não tem nenhum problema. Pode ficar à vontade, doutor. Não tomei seu tempo, não. Pô, eu estava falando, o senhor interferiu. Não, eu pedi. Continua Nós temos tempo para todos exporem suas... O senhor está nervoso. O senhor está nervoso, mas... Cobertura ao vivo, informação atualizada na hora. Tudo para deixar você, telespectador, por dentro de tudo das eleições 2018. Para você conferir a transmissão completa, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Natal. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Ao longo da nossa programação tem mais informações para você. Uma ótima semana e até terça-feira.